computador, pronto. Essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião, entendi. Tá bom, então grava daí, tá sendo gravada, né? Ok. Bom, posso começar, então? A hora que eu puder começar, vocês me avisam. Só um pouquinho. Boa noite a todos. Nós estamos falando da BRAP Mato Grosso do Sul. Hoje, iniciando, né, toda a última quinta de cada mês, a gente tem um convidado especial. Hoje é a Márcia Pezzeri, né, que fala para mim aí, Márcia, implantodontista. Ixi, bastante coisa aqui. Ela Bom, eu vou me apresentar a vocês, então. Você pode se apresentar, então, porque... Tá bom. Vocês me desculpem, porque eu não tenho muita experiência com Zoom e, às vezes, eu não sei exatamente onde eu olho. Eu quero olhar para a imagem de vocês, como se eu estivesse olhando para vocês, aí eu vejo que a câmera é aqui. Então, é um problema para mim. Mas eu sou... Vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer pontuações, perguntas, nós conversarmos espontaneamente aqui, sem nenhum problema. Eu sou uma cirurgiã dentista formada aqui na Universidade Federal, em 85, não façam contas. E eu sou periodontista, como a nossa amiga Edna falou, sou implantodontista, trabalho também com desordens temporomandibulares e oclusão e odontologia do sono. Pode parecer muita coisa, mas todas elas estão bem amarradas entre elas e tem uma conexão bem grande entre elas e eu vou explicar alguma coisa. Sou espírita desde os meus 17, 18 anos, então já tenho 40 anos de espiritismo aí, tenho um trabalho também bastante assíduo. E qual foi a minha surpresa? Onde eu tenho 36 anos de formado em odontologia, 40 anos de espiritismo, quando a Edna me sugeriu esse tema, eu fiquei um pouco assustada, falei, meu Deus, não existe quase nada sobre esse aspecto. Então, fui ali tentar pesquisar e buscar onde que eu encontraria alguma coisa. E fiquei triste, porque são poucas as iniciativas dentro das universidades que trabalham com esse tema, de maneira séria. E descobri muita coisa também não tão séria assim, bastante preocupante. E eu queria dividir com vocês a minha pesquisa dessas coisas todas. Eu vou ficar passando aqui os meus slides, vocês me confirmem se continua assim, ver se deu certo. Aí, Edna, agora os meus não passam. Ah, passou. Tirando o que eu achei, tirando aqueles questionários que perguntavam qual era o nível de espiritualidade, qual era a conexão e o que tinha sentido dentro da universidade frente ao tratamento, à espiritualidade da odontologia, eu só achei um trabalho publicado bastante interessante que eu queria dividir com vocês, que é da Universidade de Pelotas e começou há 3 anos. Veja bem, na área de medicina, nós temos muitas disciplinas alternativas ou facultativas que o aluno pode fazer se interessar a ele, onde se é discutido esses temas de espiritualidade conectado à medicina. Nós encontramos muito também na psicologia, na enfermagem, mas na odontologia isso não existia. E eu encontrei esse trabalho, que nada mais é do que eles montaram um grupo que se reúne uma vez por semana, que não tem vínculos com nenhum tipo de religião, nenhum viés religioso. E ali eles traziam vários colegas, desde psicólogos, dentistas, eles chegaram a levar alguns representantes de algumas igrejas, discutiam também espiritualidade e religiosidade e tentavam despertar para os alunos a necessidade dessa empatia, desse entendimento, dessa conexão com o paciente, que eu acho que é o mais importante em toda a área que nós lidamos com alguém. E aí eu achei bastante interessante os encontros, como mostra no PowerPoint. Eles aconteciam às segundas-feiras, às 18h30, e tinham essa característica de um debate amplo. Cada um contava seus percalços, cada um dizia seus
seus pareceres, mas pelo menos ali era aventada a ideia. E eu achei isso maravilhoso, porque o ser humano é um ser treinável, vocês concordam comigo? E uma vez que você lança uma ideia, ele começa a se atentar para aquela ideia. Nossa, que coisa interessante. Márcia, Então, oi. Márcia, você pode ficar um pouquinho mais perto do microfone, tá? Para ficar mais... Melhorou? Sim? Assim melhora. Melhora? Obrigada. Ótimo, Melhor. obrigada. Então, eles não tinham um vínculo institucional com nenhum tipo de liderança religiosa, e eles abriam o debate mais amplamente, eu achei isso bastante interessante. E eles estão há 3 anos, eles têm um Instagram, eles divulgam todos os trabalhos que eles fazem, tudo eu achei bem bacana. E aí eles, olha só que coisa interessante, eles fizeram uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, de 1947 a 2019. Eles relacionaram 10.281 estudos a respeito de cuidados e espiritualidade, porém, nenhum com o tema de cuidados odontológicos. Nenhum. E, meu Deus, isso é um campo muito vasto e amplo para se fazer pesquisa a respeito. E ele foi descrevendo aqui, então, eles montaram um projeto e começaram esse projeto naquela época, em 2019, que continua até hoje, graças a Deus. Uma conclusão é que eles acharam extremamente eficiente falar sobre isso com os alunos, com os próprios professores. E eles evidenciaram a grande falta de autoconhecimento dos alunos e dos próprios professores. Então, esse amplo debate só favorece a todos, né? Porque tem que haver um despertar para isso. Agora, como eu estava até falando anteriormente com a Edna, quando você vai linkar saúde bucal, odontologia, com alguma coisa, com uma visão mais holística, uma visão mais abrangente do organismo, você encontra coisas bastante conflituosas. Por exemplo, eu me deparei com esse termo que eu já tinha ouvido há muitas décadas atrás, chamado biocibernética bucal, onde o professor Dr. Mário Baldani e o professor Denizar Lopes Figueiredo, do interior de São Paulo, em Araçatuba, começaram a observar, segundo a análise deles, características dentais e linkavam com problemas de personalidade e de emoção. O que eu acho uma ideia maravilhosa, todos nós sabemos que todas as nossas emoções, tudo reflete na boca. A boca faz parte do nosso tudo. Não temos como separar, assim como não separamos nosso pâncreas, como não separamos qualquer órgão no nosso organismo, a boca é a manifestação, é por onde você primeiro se expressa. É óbvio que com o nosso conhecimento espiritual, o nosso conhecimento científico, a gente imagine que realmente todas as características e as vivências que nós temos na boca, na vida, de alguma forma se reflitam no nosso, também na nossa boca, porque assim como se reflete em todo o nosso organismo. Porém, quando a gente lança uma ideia, quando a gente lança uma opinião ou uma possibilidade, a gente tem que ter bastante responsabilidade sobre aquelas teorias que nós lançamos. Primeiro, segundo o Dr. Mário Baldani, a biocibernética bucal visa compreender e tratar o paciente em sua totalidade, abrangendo mente, corpo e alma. Isso é uma coisa maravilhosa, uma ideia sensacional. Mas como isso foi feito? Esse lançou-se em 62, essa teoria. E eu não achei um artigo científico que eu pudesse me pautar para ver quais foram os materiais e métodos que esses senhores utilizaram. Com todo o respeito que eu tenho à ideia, se a gente não tem uma metodologia muito concreta para trabalhar uma ideia, ela se perde, ela dá margem a muitas elucubrações que fogem de uma realidade. Por exemplo, como eu estava comentando antes com a Edna, como você pode achar que, pelas formas dos dentes, você vai fazer um diagnóstico do tratamento dos problemas emocionais do paciente? E pior ainda, como você pode afirmar que, uma vez que você tratou a característica odontológica, o problema psicológico desapareça?
Não tem condições, uma coisa dessa, vocês sabem. Quer dizer, não existe mais a figura do psicólogo. Para quê? Eu falei que nós seríamos os tarólogos odontológicos, né? Iríamos olhar os dentes, dali a gente teria uma resposta para tudo, e isso não existe. Então, eles propõem que você curaria as pessoas pelo dente. E para cada dente, eles dão a responsabilidade sobre algum órgão, alguma função na vida emocional da pessoa. Eu acho isso bastante perigoso, porque senão nós agora vamos começar a fazer a famosa engenharia reversa. Eu cheguei uma vez com um colega que trabalhava com biocibernética bucal, dizendo que qualquer conflito, uma vez que o canino era um dente de ataque e de sexualidade, se você mudasse a forma do canino, você alteraria a sexualidade do paciente. Olha que horror! Eu acho isso uma tragédia nos tempos atuais. Por quê? Porque a vida não pode ser mais pautada em opinião, no achismo. Eu confio totalmente na espiritualidade, mas eu acho que eu entendo todos os conceitos. Só que se nós queremos ser ouvidos, nós temos que buscar uma metodologia. Na minha vida acadêmica, eu aprendi que a primeira coisa que você lê num artigo, depois do título, chama materiais e métodos. Como é que isso foi desenvolvido? E, ademais, depois disso, ainda surgiu, está em voga hoje, um termo chamado psiconeurodontologia, que é um termo bastante chique, interessante, e um dia eu espero que nós tenhamos meios de mensurar tudo isso, de tabelar tudo isso, de organizar tudo isso, mas hoje, com a metodologia que temos, você afirmar que esse senhor é É um porque ele jovem... sabe tudo, né? Ele vai abrindo, né? Mas você sabe, né? Louvar, Exatamente. agradecer e Uhum. pedir. Exatamente. Ele deixou esse direito, né? Da Sim, com gente certeza. pedir. Com certeza. Pedir e abrir-se-vos-á, né? Exatamente. Então, Então, todas as ideias que só estão que sendo... cuidado com o que você pede, né? Vocês não Oi? sabem pedir ainda, né? É, mas sobre esse aspecto da psiconeurobiologia, Uhum. esse senhor chamado Christian Bayer, ele é filho de uma dentista e de um médico, ele é francês, e ele queria ser psicólogo. Porém, não foi permitido a ele fazer psicologia, e impuseram a ele odontologia, e ali ele fez a odontologia. Porém, ele não clinicou nenhum dia. E ele buscou uma conexão entre a odontologia e a psicologia. E eu falo que isso é um mito que o nosso amigo Décio sempre comenta nas suas palestras. Ele diz que a ciência tem que tomar cuidado para não virar um mito de Procusto. Vocês se lembram desse mito? Onde era um bandido que morava numa floresta e ele tinha uma cama. E todas as pessoas que passavam por essa floresta, ele capturava, prendia a sua cama. Se fosse pequeno demais para o tamanho da cama, ele aumentava a pessoa, esticava até dar o tamanho. Se fosse muito grande, ele cortava os pés até que encaixasse naquele tamanho da cama que ele preconizava. Então, a ciência, eu acredito que ela não deva seguir esse padrão. Por exemplo, nosso amigo Kardec, ele conseguiu o sucesso que ele conseguiu em catalogar a doutrina espírita e edificar a doutrina espírita, porque ele lançou mão de métodos científicos. Tanto é que ele afirmava que era melhor nós refutarmos 10 afirmações corretas do que aceitarmos uma falsa. Então, as responsabilidades naquilo que nós afirmamos é muito grande. Óbvio que lançar ideias, como o nosso irmão falou, é perfeito. Vamos avaliar, mas a despeito de todas as outras variáveis, nós não podemos, sem uma corroboração, sair afirmando as nossas próprias opiniões. A gente pode, sim, abrir frente para mais pesquisa, abrir frente para mais estudos. Isso é maravilhoso. Hoje, esse senhor, ele não dá mais... eu falo que ele está aberto a 2 tipos de público sobre os cursos dele. Ele fala para os dentistas
e os não dentistas. Então, do que você presume esses dois públicos? São todos, não tem mais. E o nome dos cursos dele hoje são o Ciclo do Espírito e todas as coisas voltadas para a área da espiritualidade e da psicologia, o que eu acho maravilhoso. Mas nós temos que avaliar até que ponto nós podemos chegar para um paciente, como eu vi algumas lives sobre biocibernética bucal e sobre a neuropsicodontologia, com que direito o dentista vai chegar, abrir a boca do seu paciente, olhar para ele por alguma característica dental e falar assim: você tem medo, você está preocupado, você está muito angustiado. Amigos, me mostra uma pessoa na rua, me aponte que não esteja ou com medo, angustiado, preocupado nessa atual fase da vida. Quer dizer, então, que vocês não vão mais elaborar um diagnóstico. Basta olhar alguma característica dental e tudo está resolvido. Isso é uma simplificação, uma diminuição da importância da psicologia e também da odontologia, que é muito perigosa. Senão, daqui a pouco, nós vamos voltar na época da década de 1930, 40, onde eles tentavam achar características físicas para identificar possíveis ladrões, possíveis assassinos, possíveis... Então, há que se ter muito cuidado nessa análise. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo é o nível de evidência científica e esta escala de revisão de estudos com a sua validade, com o seu poder, com o seu peso. Kardec ficou anos fazendo pesquisa para ele elaborar os livros dos espíritos e toda a bibliografia básica dele. Eu tenho um colega na área de odontologia, de implantodontia, que tem um trabalho sensacional. Quando eu me formei em 85, e aí que estavam começando a aparecer os implantes. Naquela época, implantes parecia seita, ou time de futebol. Para quem você torce? Porque cada professor ou cada pesquisador lançava o seu tipo de implante, com sua técnica, com seu material, com seu kit, que eram caríssimos, 10, 20, 30 mil dólares, com suas brocas específicas. Então, se você torcesse para o time do TF, que era um implante argentino, você tinha que comprar tudo ali e você não tinha como fazer. Mas existia o IMZ, que era alemão. Se você quisesse, você entrava lá no time do IMZ. Aí também tinha os outros do agulhado, e tinha o time dos laminados. Então, todos eles eram bastante primários, medíocres, e todos brigavam entre si, e pareciam que seitas, que você não podia discutir. Porém, um pesquisador chamado Per Ingvar Brånemark, um sueco, que ele é médico e ortopedista, em 1956, ele começou a fazer pesquisas sobre microcirculação em tíbia de coelho. E um belo dia, ele colocou ali uma cânula de titânio. E quando ele foi tentar tirar, ele não conseguiu. Ele falou: nossa, isso aqui grudou. Não consigo tirar, virou um corpo só. Aí a pessoa, de reza a lenda que havia uma dentista no grupo, falou assim: podíamos fazer alguma coisa voltada à odontologia. Então, ele ficou de 56 até meio de 60 fazendo pesquisa básica. Então, ele se uniu a todo tipo de pesquisador de fisiologia e histologia, a engenheiros, e ali ele elaborou qual é o melhor titânio, qual é o melhor material a ser usado, qual é o melhor tipo de design de broca, qual não aquecia, e assim foi. Quando chegou em 62 para 65, ele começou, depois de ter feito quase 10 anos em estudo básico de animal, ele começou a fazer em humanos. E ele fez 20 anos sem publicar nada. Em 20 anos, ele desenvolveu um protocolo onde ele conseguia 98% de sucesso em mandíbula em 5 anos e 95% de sucesso em maxila em 5 anos. Isto era reproduzível. Passado a curva de aprendizado, todos poderiam repetir as mesmas condições que ele. Então, ele lançou um caso onde ele tinha 20 anos acompanhando os mesmos pacientes, mais de 20 mil casos, onde aí sim eu acho que é uma responsabilidade científica
onde você pode chegar, você teve uma ideia, você estudou toda a parte básica, você trabalhou com animais, você trabalhou com humanos, você acompanhou os seres humanos por esse tempo, você desenvolveu. E quando você apresenta alguma coisa, não é só para vender um kit ou um curso, você apresenta uma revolução. O que aconteceram com os outros métodos e sistemas de implante? Desapareceram como desaparece a névoa quando o sol nasce. Então, o que nos impede de nós pegarmos as boas ideias e nos pautarmos pela ciência, porque de opinião o mundo já está cheio. E não vai ser a nossa opinião, a minha ou a sua, por melhor que seja, que vai mudar alguma coisa. Afinal, a opinião não muda. O que importa? Importa é a majestade dos fatos. E a gente, se não quisermos ter muitos fatos corretos e claros, nós vamos cair em descrédito, em um monte de problemas que a gente vê todos os dias a nossa ciência patinando. E o que eu queria dizer para vocês, que existem dois aspectos na odontologia que têm profunda conexão com o todo do paciente. E eu tenho a felicidade de trabalhar com os dois, graças a Deus, que é a periodontia e que são a oclusão e as desordens temporomandibulares. A periodontia é que ela trata tudo aquilo que está à periferia do dente, que é o sistema de inserção e proteção do dente, com gengiva e tecido ósseo e tudo mais. E a oclusão é a maneira de funcionamento da nossa articulação temporomandibular, de mandíbula e temporal, e todos os seus problemas advindos de quando há. Então, nós temos uma inter-relação já muito bem estudada entre a periodontia, tanto é que hoje nós temos uma área da periodontia chamada medicina periodontal, onde ela estuda quais são as conexões dos problemas gerais do paciente com o reflexo em boca e vice-versa. Ela começou também com uma teoria chamada infecção focal, onde qualquer infecção que você tinha na boca ia se disseminar, ia ter um monte de problemas graves em todo o organismo. Isso já caiu por terra. Porém, hoje a gente vê associações entre patologias que estão bastante bem descritas dentro do nosso estudo. Então, você pode ter condições sistêmicas que influenciem a doença periodontal, e você pode também ter a doença periodontal que pode influenciar condições sistêmicas. E hoje a gente tem estudos relacionando a doença periodontal a diabetes, osteoporose, artrite reumatoide, complicações gestacionais, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, Alzheimer, obesidade, doenças metabólicas. Então, existe um pool, mas todas essas são ainda estudos, por mais que já estejam estudando há 20 anos, algumas ainda não têm uma conclusão. Por quê? Porque a associação não é causalidade. As doenças, elas podem estar associadas entre si, porém isso não significa que uma seja a causa da outra. Nós não podemos perder isso de vista, nós precisamos de cautela na interpretação dos nossos estudos, porque cautela é canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Então, o que nós temos de verdadeiro, de fato, de concreto até hoje? Que a doença periodontal, ela aumenta os marcadores de risco da doença cardiovascular. E também para pacientes renais hemodiálise. Por exemplo, quando você tem uma doença periodontal não tratada, você aumenta seus níveis de proteína C reativa, PCR. Você aumenta a taxa de fibrinogênio, que são dois marcadores da doença cardiovascular. E quando você trata a doença periodontal, você diminui essas duas taxas. Então, isso sim é um link, é uma associação interessante, onde você tem que avaliar seu paciente. O diabetes é a mesma coisa. Você tem um paciente que você não controla a diabetes e tem um problema periodontal, você tem que tratar ambos concomitantemente, que você vai melhorar as taxas de glicemia desse paciente, você vai diminuir a periodontite dele. Os adventos adversos, por exemplo, intubação e levando a pneumonia de problemas odontológicos, quando você intuba os pacientes em UTI, você induz aos problemas odontológicos a uma pneumonia. E pacientes com doença periodontal ativa não tratada, pode ter parto pré-termo, que é um parto prematuro, e bebês de baixo peso, isso é comprovado cientificamente. Agora, a oclusão. A oclusão é muito discutida,
Por muito tempo, eu irresponsavelmente associava o bruxismo e o apertamento de dentes a um tipo de personalidade. Porque eu li num artigo ou outro, porque eu vi em alguma coisa, e hoje eu não falo mais assim, porque eu acho que seria responsabilidade da minha parte. Por exemplo, você pode ter pessoas ansiosas que exacerbam a sua ansiedade apertando e rangendo os dentes. Mas eles podem ter gastrite, eles podem ter pressão alta, eles podem ter uma série de outras manifestações no corpo todo que não são necessariamente linkados. E tem uma coisa interessante, porque naqueles primeiras teorias que a gente falou a respeito, que falou da biocibernética bucal, eles lançam a oclusão como um problema grave psicológico. Não tenha dúvida. Porém, dentro da minha prática, que eu trabalho com oclusão há mais de 30 anos, eu percebo que uma vez que você equilibrou a boca do paciente, uma vez que você implementou esses conceitos que estão aqui na tela de oclusão mutuamente protegida ou proteção mútua, miraculosamente desaparecem os problemas ou minimizam grandemente quando você trata de forma adequada e com bastante simplicidade. Basta que você tenha conhecimento, paciência, tempo para você lidar com esses problemas que são difíceis de diagnosticar. Agora, o que é mais importante para nós termos um atendimento mais humano em qualquer área nossa, seja na psicologia, na medicina, na enfermagem, na odontologia? É tempo, meus amigos. Você tem que ter tempo na sua cadeira. Você tem que ter tempo para analisar, paciência para analisar, ter condições estruturais no seu consultório de tempo para que você sente que esse paciente avalie. Porque eu acredito que nenhum de vocês imaginem que um paciente vai chegando ao consultório de vocês e vocês passam um scanner, um olho sobre ele e vocês têm um diagnóstico. Isso não existe. As coisas nos surpreendem, concorda? Os pacientes nos surpreendem. Às vezes a gente tem 30, 40 anos de trabalho e acha que vai para um lado e quando a gente vê, vai para o outro. Então, carece de humildade a gente avaliar um pouco o tempo, né? Então, quando se desenvolve todos esses critérios de uma oclusão funcional ideal, nós conseguimos deixar o nosso paciente em equilíbrio e é muito interessante. Agora, eu queria mostrar um link muito interessante em relação ao sono, porque vocês devem ter visto ali no início, eu faço odontologia do sono. Por que um dentista vai para uma área tão diferente assim? Porque está profundamente linkado. Deixa eu só abrir aqui o meu outro, agora se eu achar, né? Peraí, vamos lá, vamos abrir aqui de novo. Vamos abrir o arquivo aqui. Eu vou abrir minha outra aula, senão eu não vou achar aqui. Odontologia do sono. Aqui. Porque qual o papel da odontologia no tratamento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono? E uma vez eu conversando lá em Bauru com professores, eu falei assim, mestre, uma vez que um geriatra, eu participo de um grupo de estudos lá em Bauru, que participam dentistas, médicos, dentro da medicina são geriatras, endócrinos, otorrinos, médicos do sono, pneumo, cardiologista, tem psicólogos, tem fonoaudiólogos e tem fisioterapeutas. Então, é um grupo bastante abrangente que trata sono. E um dia, eu conversando com um geriatra, perguntei assim, professor, uma vez que antes o senhor não incluía o tratamento da apneia e hipopneia do sono nos seus pacientes, e agora o senhor inclui, quais foram os parâmetros que o senhor viu mais diferença quando o senhor trata a apneia? Ele me respondeu uma coisa muito interessante, falou que são dois. O primeiro, depressão. Ele foi taxativo, depressão. Segundo, pressão alta, refratária a tratamento. Então, são áreas que se interpenetram. Eu acho que aqui nós temos um grande potencial para o tratamento para humanizado e olhar o nosso paciente como um todo, de uma maneira geral.
O que eu gostaria de mostrar a vocês era um trabalho que eu achei bastante interessante sobre SAUS, que é síndrome da apneia e apneia obstrutiva do sono, e alterações psiquiátricas. Esse trabalho de 2015, ele diz assim: a SAUS tem sido associada a várias desordens mentais, incluindo depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, psicose e tratamentos bipolar, e transtorno bipolar. Aparentemente, os sintomas psicológicos parecem estar relacionados com a hipóxia intermitente, que uma vez que você tem uma interrupção de oxigenação cerebral, eles estão linkando essas possibilidades. Os pacientes nos quais coexistam distúrbios psicológicos e SAUS respondem menos à medicação do que aqueles que não apresentam a apneia. E o mais interessante que eu vi isso aqui, o link entre a síndrome do pânico e a SAUS, quer dizer, eles já observaram que há um link, pode ser explicado de várias maneiras, como pelo sono fragmentado, acordar pelo sufocamento ou sensação de afogamento pela apneia, sonolência durante o dia e tudo isso gerando ansiedade. Agora, disso tudo, que eu mais posso fazer um link muito interessante. Há que se ter um crescimento da pessoa, do ser humano em si. Só um momento, não está passando o slide. Quem que está fazendo passar do slide? Vocês estão em qual slide? Estou na posição habitual, como de comer. Ah, não veio então a repercussão, não apareceu? Não foi para o próximo. Então eu vou apagar o outro. Peraí, deixa eu ver se eu continuo, se eu consigo mostrar esse aqui. Agora apareceu? Não. Agora foi para você. Saiu Veio só eu e você agora. Sumiu todo mundo agora. Peraí, vamos aqui, já achei. Compartilhar tela. Isso, Aí você vai ter que compartilhar isso. Deu certo? Isso, agora deu. Repercussões sistêmicas e comorbidades. Agora isso, exatamente. Então, eles estão linkando o que é a falta de oxigenação intermitente que a apneia induz aos links aos problemas psicológicos. Nós temos muitas pesquisas, nosso tempo é curto aqui, daria para mostrar muita coisa interessante, mas o que eu quero traduzir, dando um fechamento para esse tema que nos foi proposto, que é a espiritualidade, a odontologia, é que tanto na odontologia, quanto na enfermagem, quanto na psicologia, quanto na medicina, o fator humano é que é o entrave. Porque nós temos muitos meios de progredir tecnicamente, nós temos muitas condições de fazer pesquisa, nós temos a tecnologia está melhorando cada vez mais, mas o ser humano está numa situação bastante difícil. Quem quiser saber como está o ser humano, tenta ficar uma semana com um parente querido na UTI. E tenta fazer uma visita, tenta pedir informações. Isso porque nós temos uma condição privilegiada. Se você tiver, por exemplo, eu tenho excelentes amigos endodontistas, eu não faço canal, o endodontista é o canal. E eu tenho 2 ou 3 bons amigos endodontistas que me atendem sempre que eu tenho algum paciente que tem dor no fim de semana, alguma coisa assim. Houve um fim de semana que um paciente meu estava com dor e eu liguei para pelo menos uns 12 ou 13 colegas, porque esses que eu comumente atendia não estavam em Campo Grande. Eu não consegui ninguém que se dignasse a atender um paciente meu particular no domingo à noite. E aí você lida isso na medicina, você lida com isso na psicologia, você lida com isso na enfermagem, você lida com isso em todas as áreas onde nós atuamos e mexemos com o ser humano. Porque eu acredito que tanto entrar num consultório psicológico, num consultório médico, quanto abrir a boca, esses atos são dos mais invasivos, você se expõe demais quando você senta numa cadeira e abre a boca para alguém, quando você senta numa cadeira e começa a falar da sua vida para alguém, quando você chega numa cadeira e começa a falar das suas dores para alguém. E essa necessidade de empatia, de entendimento, é o que faz o diferencial, é o que nos norteia, porque se a gente não fizer, não abrir essa possibilidade, nós não vamos evoluir como profissão, como tudo mais.
eu tenho um mote comigo, que eu sempre converso com meus pacientes, é o seguinte, eu falo, olha, eu posso prometer poucas coisas, mas uma coisa eu prometo e eu cumpro. Você não vai ter dor. Nem antes, nem durante e nem depois. Porque existem meios para que você não tenha dor e eu não vou deixar você ter dor. Isso eu cumpro. Claro, um desconforto, uma coisa, mas é. Por quê? Porque eu já tive colegas onde eu encaminhei pacientes, profissionais maravilhosos. Simplesmente o paciente me recomendou, me falou depois que não iria voltar mais o colega. Mas por quê? O paciente, colega excelente, falou simplesmente porque eu reclamava que estava doendo e ele não ligava. Como assim? Eu fico passada com essas coisas. Mas, porém, a gente não pode julgar os colegas, porque outro dia eu conversando com uma recém-formada, uma colega já formou-se há 6 meses, ela estava trabalhando numa clínica popular, porque ela não tem condições de ter um consultório, não encontrado um outro emprego. Eu falei, quantas horas por dia você trabalha? 8 horas por dia. Quantos pacientes você atende? Ela falou, no mínimo 20, sem auxiliar. Como isso é possível? Falei, mas quanto você ganha por mês? Falei, não é mês, nós não temos vínculo empregatício, nós ganhamos por diária. Falei, mas quanto é essa diária? R$ 140 por dia. Falei, isso, uma funcionária que faz uma faxina na nossa casa já está ganhando mais. E essa menina tinha alguém na ponta da agulha dela, ela anestesiando o dia inteiro, com uma tremenda responsabilidade. Como eu vou exigir de uma menina dessa que ela tenha tempo? Então, são coisas para serem discutidas, mas eu acho que tudo isso tem que ser muito dito nas universidades, tem que começar nas universidades, tem que ter uma roda de conversa, tem que ter uma roda de debates, tem que se falar sobre a questão. Se você não falar sobre a questão, ela nunca vai ser abordada. Uma outra coisa que eu fiquei impressionada é que hoje existe uma maneira de fazer pesquisa chamada ciência baseada em evidência. Outro dia alguém me perguntou assim, você não acredita em ciência? Eu falei, não, acreditar eu acredito em Deus. Ciência é para ser questionada, argumentada, inquirida, avaliada. Não tem que acreditar na ciência, eu tenho que questioná-la, senão não vai haver uma resposta satisfatória nunca. Mas essa ciência baseada em evidência é o seguinte, eles chegaram à conclusão que você não precisa mais forrar todas as cavidades para evitar passar o estímulo doloroso, o estímulo térmico de uma determinada restauração. Você só forra para isolar quando estiver muito profundo. Por quê? Porque eles olharam pelas evidências de que você não tinha necrose pulpar por falta desse forramento. Porém, minha amiga, se vocês vissem o desconforto que o paciente passa nos primeiros 15 dias, ninguém está preocupado com o paciente. Você demora quase 20 segundos para fazer um forramento e isso não onera quase nada o seu tratamento. Mas como alguém falou que não fazia diferença, que não haveria mortificação pulpar, que não haveria morte daquela polpa, vamos dizer assim, ninguém se preocupou como seria o pós-operatório daquele paciente. Então, eu não vejo evolução nesse tipo de postura, entende? Tem que haver uma preocupação com o ser que está do outro lado. Eu imagino assim. E eu estou aberta a perguntas, eu sei que isso é um tema bastante vasto, eu quis trazer uma pincelada sobre cada aspecto dele, a gente teria que desenvolver isso mais, e eu acredito que a gente, seria interessante fazer isso, eu falo que eu não consigo muito falar sem olhar para os pacientes, para as pessoas, assim, eu falo que eu trabalho a 1,5 palmo do paciente, né? Então, eu estou com os olhos dele bem aqui na minha frente, para mim fica mais fácil, assim. Márcia, Estou aberta às discussões aqui. Márcia, a Fátima levantou a mão, eu só vou sugerir o seguinte, se você não tem mais slide para apresentar, você fecha o que você tem, porque daí a gente fica grande aqui, tá? Deixa eu fechar aqui, então, peraí.
Como que está agora? Isso, agora sim. Agora você Já está podemos vendo todo conversar? mundo? Então tá. Está Podem perguntar, aparecendo discordar de Júlia, mim, Dilma, fazer qualquer Adriana pergunta que estamos aí. A Fátima levantou a mão. Tem 4 só ouvintes, né? Mas a Fátima quer falar. Ela levantou a Pois mão. não, Fátima. Sim, Márcia, muito, para mim, extremamente desafiadora. A sua exposição me colocou frente a frente com um problema atual que eu estou enfrentando. Eu fui diagnosticada há quase 25 anos atrás. Eu usei aparelho depois de adulta, depois de 36, 37 anos. Usei o aparelho fixo porque eu tinha uma dor de cabeça enlouquecedora, né? Então, eu atribuía meu estresse de docente. Naquela época, eu tinha 11 turmas de quinta série no Dom Bosco, cada uma com 50 alunos. Então, e qualquer gripe, para mim, se transformava numa sinusite, que era dor de cabeça, e eu quase enlouquecia. Até que um dia me falaram para eu ir para um dentista, para um ortodontista. E eu fui e comecei a usar aparelho e começaram a diminuir mesmo as minhas dores de cabeça, as gripes não se transformavam mais. E eu tinha má oclusão, assim, leigamente falando, uma profissional como você, tão dedicada, tão investigadora dessas questões. Mas aí, usando um tempo o aparelho fixo, tive que extrair 3 dentes, né? Os últimos lá. Foi uma festa total, que aí foi um tal de arruma para cá, chega para lá, chega para cá, sem parar, dando aula, isso aí na função, né? Mas melhoraram minhas dores de cabeça. E aí eu fui para o Rio, voltei a morar no Rio, e lá fui trabalhar e tinha direito a uma assistência odontológica. E aí me disseram que eu estava voltando, quando eu fui no dentista. Estava voltando, sua má oclusão está voltando, você teria que ter usado saído fixo para um móvel e tal, e esse dentista me pegou e ficou 1 ano e meio comigo, passou para um móvel. Quando eu fiquei quase 1 ano com o móvel, ele, aspas, me deu alta e disse assim: a senhora tem uma doença que não tem cura. Nunca mais eu esqueci do meu diagnóstico. A senhora tem uma síndrome de uma disfunção bucomaxilo, a outra palavrinha eu já esqueci. Bom, aí eu falei, deixa eu pegar o meu diagnóstico, deixa eu pegar e levar comigo. Botei embaixo do meu braço e saí. Com a minha vida funcional. E até que os dentes, né? Eu sou da geração... Agora eu descobri até um outro nome, eu sou da geração amálgama. A gente é da geração de tanta coisa, geração sei que lá, Coca-Cola. A minha geração amálgama. Por quê? Porque eu tenho uns 10 dentes com amálgama, né? E aí, qual não foi minha surpresa nessas minhas paradas longas para o Rio, porque eu tenho meus parentes todos no Rio de Janeiro, e uma amiga dentista, ortodontista, e me diagnosticou, amiga mesmo, ela falou assim, olha, essas suas amálgamas vão ter que ser removidas, porque as amálgamas estão comprovadamente, cientificamente, que elas fazem mal. A base dela é mercúrio. Delas é mercúrio. Eu falei, nossa senhora, às vezes as amálgamas que colocavam no meu dente quando eu era jovem, 20 anos, assim, aí tirava lá com coisa e a gente cuspia naquela piazinha. Aí ela falou, pelo amor de Deus! Ela tem uma irmã que mora nos Estados Unidos e disse assim, olha, a minha irmã disse que nos Estados Unidos, quando são removidas essas amálgamas, é um paramento incrível. É um agendamento que tem que ser feito para ser removidas tais amálgamas. Caramba, aí não é que dá um problema logo agora, em seguida um problema com a amálgama. E o dente quebrou. E agora eu estou tendo que fazer não sei o nome científico, doutora. É um pivô, é um outro... Vamos ver se aproveitam o dente depois que fizer o canal primeiro, aí depois vão fazer uma cirurgia. Gente, eu estou, desculpa aí o termo, viu? Cagada de medo. Porque eu falei, não posso ficar com a boca aberta.
e tem que fazer outra cirurgia, porque há 3 anos atrás eu fiz uma. De novo aquilo e tal. Eu me encaixei perfeitamente nas suas descrições dos seus pacientes. É só o que eu tenho a dizer. Eu quero consultar com a senhora, eu quero ter uma consulta com a senhora, porque senão eu não vou enfrentar, não. Já falei que eu vou deixar os dentes assim, que pode arrancar o dente. Já estou ladeira abaixo, não estou mais em idade de ficar fazendo implante. Eu vou botar prótese. Fátima, Tá? A coisa está difícil para eu resolver. Parece até que a Edna agora fez para mim hoje esse dia, hein? É só para mim. Que é isso, gente? Olha, eu vou te contar, essa área da oclusão e das desordens tempomandibulares é uma área que eu amo. Eu tenho umas 32 horas de aula para dar. Se você se quiser, eu posso começar agora, não tem problema, paro daqui 32 horas. É só para resumir um pouco daquilo que você me contou, do seu caso clínico. Infelizmente, amiga, seu caso clínico não é isolado. Chega sempre muitos pacientes sem uma orientação, sem um norte sobre como fazer. O que acontece? Quais são hoje a visão da pesquisa que se tem sobre os problemas das desordens temporomandibulares? Nós temos apertamento de dentes, ranger de dentes, desde a pré-história. Você sabia que até pessoas com dentadura apertam e rangem o dente? Sim, a minha sogra. Já percebi. E por quê? Porque se descobriu que isso é um estímulo que vem do sistema nervoso central, independente dos seus dentes ou não. Então, quando você depara com pessoas com os dentes extremamente desalinhados e comprometidos, sem bruxismo, aí você vê aquelas jovens, aquelas meninas, aqueles meninos, sem uma cárie, sem nada, apertando e rangendo os dentes, que nem louco, com bruxismo, uma desordem temporomandibular grave. Então, qual que é hoje a orientação que se dá? Primeira coisa, se você tiver que arrumar os seus dentes, porque eles não mordem direito, ou porque tem restaurações antigas, e você não está conseguindo, aquilo que eu mostrei no início, no final daquele slide azul lá, que são a oclusão mutuamente protegida e os parâmetros que uma oclusão funcional ideal deva ter, você tem que fazer isso, independente de você ter sintoma ou não. Porém, depois que você equilibrou sua boca, que você organizou, que a sua mordida está legal, que está dentro dos padrões funcionais, você provavelmente vai ter que continuar usando um aparelho para dormir. Pode ser uma placa, pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque como você realmente foi uma coisa, nosso colega falou certo, as desordens temporomandibulares, elas não têm cura, mas elas têm tratamento. Você não pode chegar para um médico que trata um diabetes e falar assim, eu quero que você me cure do meu diabetes. Você já viu algum paciente falando isso para o médico? Não, porque ele sabe que não tem cura. Porém, tem tratamento. E tem tratamento bom que pode dar uma vida ótima e estável para o seu paciente. Assim também os desordens temporomandibulares. Uma vez você, com as condições ideais de mordida, você pode equilibrar e perpetuar esse equilíbrio por muito tempo. Não são condições complexas, não é nada muito difícil. É só tempo de ver, e de avaliar, de analisar, de estudar um caso. Porque, como vocês são psicólogas, todas vocês sabem, não tem duas pessoas iguais, não tem dois irmãos não, iguais. professora Márcia, sou professora. Mas a psicóloga vai para o céu do mesmo jeito. 11 turmas de quinta série, você vai para o céu que nem rojão. Fala isso perto das meninas aí, das profissionais sacramentadas. Falar perto dessas meninas aí super competentes. Márcia, é o seguinte, é a Brápia de psicólogo espírita, mas nós temos várias profissões, pessoas que nos acompanham. Aqui tem a Fátima, a Maria Patrícia que saiu, a Denilce, são todas professoras, tá? Então, assim, tem outras profissões, o Júlio, que é outra profissão. Aqui, aí o restante é psicólogo aqui, tá? Então, a Edna resolveu topar essa parada, botar uma equipe multidisciplinar para crescer. Assim que é bom, porque aí você escuta ela está como é? Puxando, sarna para se coçar.
Olha Bom, que eu não sei riqueza, se né, eu Fátima? respondi, eu não sei se eu respondi ao tema da aula, que era isso que vocês gostariam. Com certeza, com certeza. Se É vocês uma luz, é mais do que uma luz que você deu para a gente. É dizer assim, sobretudo para a nossa geração, é possível, através da ciência, tornar a vida das pessoas que precisam ser submetidas a um tratamento odontológico e suas especialidades de uma forma mais corajosa, confiante e, sobretudo, entender que, como ciência, a odontologia caminha e caminha muito bem. Só que, como você disse, é preciso ter vontade de aprender, né? É preciso ter dó, né? Ter dó do outro, né? Fátima, outro dia eu estava assistindo um podcast com um astrólogo, ele é geólogo e astrônomo, e um cientista, um garoto jovem, não tem 40 anos, e um cientista. E ele perguntaram a ele se o homem já poderia ir a Marte. E ele falou que, sem dúvida, tecnologia não fala, não, já temos o suficiente para irmos até lá, voltarmos. Porém, aí ele falou exatamente assim, mas existe o fator tripa. Aí as pessoas olharam para ele todo sério, falou sim, o ser humano. Ser humano, será que o ser humano conseguiria entrar numa nave, ficar um ano de trajetória, quase sem movimentação, sem uma vida, permanecer mais alguns anos lá em Marte, depois regressar? Quer dizer, será que nós temos esse preparo psicológico para fazermos um avanço desse, né? E eu achei muito interessante o aspecto. Então, eu tenho na minha cabeça que o grande problema é o trabalhar o humano. Tecnologia para eu te tratar sem dor, de uma maneira mais amena, olhando você como um todo, eu tenho. O que eu acredito que eu não possa fazer? Eu não posso chegar e começar a falar invasivamente dos seus aspectos psicológicos, baseado em algumas teorias sem uma comprovação científica séria, por mais que elas sejam fascinantes, mas não existe uma comprovação científica séria, abordar os meus pacientes sentados aqui na cadeira e tentar ficar diagnosticando problemas psicológicos, né? Ou achar que eu vou fazer engenharia reversa, que eu vou identificar um problema psicológico no meu paciente e eu vou resolvê-lo modificando a forma desses dentes. Até porque seria um contrassenso na sua exposição. Seria maravilhoso, pensa que maravilhoso, eu tenho um problema sério de autoaceitação ou comigo mesmo. Então, a odontologia já descobriu que se eu mexer no primeiro premolar superior esquerdo e aumentar o custo de dígito vestibular dele, eu resolveria esse meu problema. Seria muito, muito maravilhoso, pensa, não seria bom demais? Mas ainda não estamos lá. Então, a gente tem que calçar a sandália da humildade, unirmos e fazermos um tratamento multidisciplinar no nosso paciente, mas sem invadir a área do colega, porque a gente não tem informação para isso, né? Com certeza, mas o psicólogo precisa que o paciente fale. E pejorativamente falando de uma forma bem-humorada, né? Como é que o paciente odontológico seu vai falar se ele fica lá o tempo todo lá? Quem sou eu para fazer uma análise psicológica de um paciente? Eu não tenho esse preparo, eu não posso fazer isso. Ele até provoca a gente quando ele, às vezes, ele quer conversar com a gente. Aí não dá, né? Deixa eu ver, eu estou querendo se manifestar aqui. Vamos passar para o Júlio. Júlio. Fala, Júlio. Abre seu Depois eu queria fazer uma pergunta também, Edna. Ok. Vamos lá, Júlio. Pois não. É o seguinte, inclusive isso daí acabou, por conta desse tempo da pandemia, as pessoas usarem máscara, trouxe um pouco daquilo que acontece lá no Japão, né? Não sei se nos outros países asiáticos, mas uma coisa que é flagrante lá naquela região, as moças, o homem não, só a mulher, mas tem o costume de usar máscara quando estão gripadas, né, para evitar a contaminação, coisa e tal. Só que tem um grupo de pessoas lá daquela região que usam máscara e não tem nada a ver com gripes ou coisas do tipo.
mas a ver com a dentição. Elas são muito vaidosas, então, e também não têm o costume de fazer tratamento dentário para corrigir posicionamento, e a dentição, às vezes, muito feia, muito ruim, e não corrigem, não têm o costume de fazer isso. Ao contrário, elas botam a máscara e vão à vida. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, nunca se teve esse tipo de preocupação, e as pessoas, assim, aquelas que com poder aquisitivo, né, suficiente para fazer as correções, fazem. E as que não têm, deixa para lá, toca a vida com a dentição toda torta mesmo. Isso tem a ver com algum tipo de padrão psicológico das pessoas de não poderem mostrar a sua dentição ou escancarar a boca com os dentes todos ruins e deixa isso para lá, e não tem uma política pública, por exemplo, para fazer com que essas pessoas que têm essa necessidade de correção não tenham problemas, né? Como é que isso pode ser resolvido? Porque agora ficou fácil, todo mundo usa máscara e ninguém repara nada, né? O costume da máscara virou uma solução geral e barata. Mas tem alguma coisa que possa ser pensada nesse momento para esse tipo de coisa? Em relação ao desejo de cada pessoa, se eles vão ou não ao dentista, se querem, eu vou te contar uma coisa, Júlio. A primeira coisa que os pacientes fazem quando eles ganham algum dinheiro é tratar sua boca. É a primeira coisa. Tanto é que se nós temos uma melhoria que seja pequena no poder aquisitivo das pessoas, por mais que ela busque um tratamento simples, um tratamento, ela busca alguma coisa. Eu participei por muitos anos de um grupo chamado fazia uma ONG que fazia um tratamento odontológico em crianças e jovens entre 11 e 18 anos gratuito. Eu era uma das coordenadoras aqui em Campo Grande, o grupo era de São Paulo, e nós íamos às escolas públicas e triávamos jovens de 11 a 18 anos com problemas odontológicos graves, bem graves, onde o Estado não absorveria, não haveria um tratamento público para eles. E a gente adotava aquele jovem, adotava aquele sorriso, e a gente trazia para dentro do consultório odontológico. A gente podia atender uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia, cada dentista sabia como fazia o seu ritmo, mas aquilo que eu fazia dentro da minha área atendia, o que eu não fazia na alguma outra especialidade, o garoto precisava, a menina precisava, eu encaminhava para um outro dentista, que chama Dentistas do Bem, que fazia aquela especialidade que eu não fazia, e ali a gente se responsabilizava pela boca daquele jovem. Você não tem ideia da felicidade das pessoas. É a coisa mais emocionante que tem. É chegar um garoto, uma menina, que não teria condições de colocar aquele aparelho, de fazer aquela exodontia, de colocar aquele implante, de fazer aquele caso mais grave que o Estado não absorveria, sentar numa cadeira, ser atendido, porque a nossa proposta é atenderemos como filhos, e ser bem atendido. Então, é uma renovação na pessoa, é uma modificação no espírito da pessoa. Inclusive, isso envolve a família. A família fica diferente, aquele menino já volta diferente, aquela menina já volta arrumadinha, sabe? É uma coisa maravilhosa. Nós chegamos a ser 150 e poucos dentistas aqui em Campo Grande, que atendíamos gratuitamente os jovens que a gente adotava, ou de um a quantos quisesse, e já chegamos a atender mais de 600 jovens. Então, é um choque na vida de alguém, é o antes e o depois de um tratamento odontológico bem realizado para aqueles que têm problemas graves. Agora, qual a solução? É muito caro. E hoje em dia, a saúde, a educação, nos últimos, acho que 30, 40 anos da nossa história, não tem recebido investimento. Como que você vai, por exemplo, sustentar um consultório odontológico? É muito caro. Outro dia, nós estávamos conversando com um grupo de colocarmos consultórios odontológicos gratuitos, com atendimento gratuito em um determinado centro que eu frequento. Eu falei, olha, é um problema muito sério isso. Por quê?
Porque se você colocar um consultório odontológico, eu facilmente conseguiria 2 ou 3 equipes doados, com amigos, material, equipamento, conseguiria facilmente meia dúzia de dentistas para nos revezarmos nos horários. Tal. Mas a gente tem que sustentar aquele grupo, aquele consultório, que é uma coisa cara, e a gente precisa pagar assistentes, porque eles não, os auxiliares não são simples, elas não teriam como prestar um serviço voluntário. E comprar o material. Aí eu dei o custo para ele de quanto custaria um consultório comprando um material honesto, porém simples, um atendimento honesto, porém simples, para atender 2 ou 3 períodos durante 5 ou 6 dias por semana. É mais de R$ 15.000. Só de material, água, luz, telefone e uma secretária. E aí você vai pegar R$ 15.000 no centro, que ele poderia estar comprando cesta básica, ele poderia estar empregando em um atendimento de vida para uma pessoa, não que a boca não seja importante, mas aí começam os conflitos, entende? De quanto você vai dar de orçamento daquele pessoal, mesmo que se encontre alguém que banque aquilo, mas a pessoa está colocando 10, 15, 20 mil reais nesse consultório por mês, nosso centro está precisando de outra coisa, aquela família lá está morrendo de fome, aquela família perdeu a casa. Então, são muitos questionamentos e acaba dando problema. Então, nós desistimos. E hoje nós vamos tentar colocar aqui em Campo Grande, nos reunimos agora que a pandemia está acabando, que as escolas estão voltando presencialmente, a colocarmos para adultos também esse tipo de atendimento gratuito, mas nos nossos consultórios, porque aí a gente consegue organizar. Porque aí eu posso adotar um senhor, uma senhora, dar atendimento a ele, nem que seja um atendimento por mês, porque esses atendimentos não são baratos para o dentista também, e assim eu vou fazendo alguma coisa nesse serviço de formiguinha, eu consigo ir dignificando, porque eu acho que isso é dignificar a profissão, né? Não é posar na internet ou no Instagram do lado de uma socialite, ou de um youtuber, ou de um influencer. Dignificar a profissão é você dar uma condição de vida diferente para alguém que nunca teria acesso ao seu consultório odontológico. A vida dele vai se dividir entre antes e depois. Assim como eu falei com a Edna, minha vida foi maravilhosa depois que eu fiz uma terapia na minha juventude, entre os 29, 30, 30 e poucos anos. Mudou minha maneira de ver as coisas, melhorou demais a minha vida. Então, toda vez que você tem acesso a uma especialidade bem resolvida, bem dada, com amor, muda a tua vida. Agora, a solução disso tudo, eu adoraria te dar, Júlio, o que eu mais queria. Era te falar, olha, seria maravilhoso. Estou aberta a sugestões. Assim, dentro dessa visão assim, de tratamento preventivo, por exemplo, eu me lembro muito bem nas escolas públicas, não sei se ainda existe isso, se esse procedimento ainda prevalece, mas pelo menos assim, antigamente nas escolas públicas existia um consultório dentário para atender os alunos pequenos, né, crianças ainda, e eles e faziam um acompanhamento. E aí o custo diminui muito, né? Primeiro porque você tem um atendimento que é precoce, preliminar, lógico que tem despesa, lógico que tem custo, mas é um custo baixo em relação a depois você poder ter que fazer a correção de problemas mais sérios decorrentes do mau uso ou do não atendimento precoce. Então, se isso daí seria uma possibilidade, ou retorno, ou a manutenção e a ampliação desse trabalho, por que não fazer? Né? Porque deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te dar uns dados que você vai gostar. Por exemplo, eu vou te falar que a doença cárie, que é uma doença que ela tem várias fases, né? Ela é a doença mais facinho de resolver, você acredita? E por falta de conhecimento, as pessoas combatem muito o flúor, mas é por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, quando você fluoretou a água de uma cidade, aqueles que têm acesso a essa água e que ingerem todo dia essa água, diminui 60% do índice de cárie. 60%. E custa, tipo, $1 por pessoa por ano. Por ano, fluoretar uma água bem fluoretada com flúor de boa procedência. Mas todos têm acesso a essa água? Aí já parte desse princípio. Bom, vamos supor que todos têm.
Se você só tomar água fluoretada, você diminui 60% do índice de cárie. Se você usar um dentifrício, uma pasta de dente fluoretada, você diminui mais 35% do índice dessa cárie. Então, se você tomar água fluoretada e escovar com uma pasta de dente com flúor, você diminui 95% do índice de cárie de uma população. Só que, obviamente, isso tem que ter uma orientação. As pessoas enchem a escova de dente de pasta, as pessoas dão pasta para a criança que já está tomando água fluoretada. Não pode, existe toda uma coordenação, mas é muito fácil de organizar. Porém, quando a gente vai fazer avaliação nessas escolas, a gente viu um caso muito interessante. Por exemplo, você pega de 60% a 70% dos alunos, não tem cárie nenhuma. Porém, aqueles onde a doença venceu a barreira da prevenção, eles vão para um outro extremo, onde eles não estão só com uma ou outra restauraçãozinha. Eles estão com problemas gravíssimos. E outra coisa que a gente vê em quase 70% dos problemas das crianças que a gente avalia, desses jovens de 11 a 18 anos que a gente avaliava, chegou um dia da gente avaliar mais de 500 alunos. 70% a 80% deles tinham problemas de oclusão grave, porque nós estamos nos miscigenando, que é uma maravilha, concorda? Porém, quando nós nos miscigenamos, nós deixamos de ter aquele padrão, por exemplo, do chinês ou do germânico. Nós herdamos a mandíbula da mãe, que era portuguesa, os dentes do pai, que era eslavo, a maxila do vô, que era índio. E assim, a gente tem, às vezes, muitas vezes, mandíbulas e maxilas que estão diminuindo de tamanho para comportar o número de dentes com os seus tamanhos. Então, nós temos uma polisculiambose odontológica, como eu falo, onde você começa a ter problemas porque você miscigenou, o que é uma coisa maravilhosa, mas existe também não só o bônus, mas o ônus disso. E você fazer um tratamento ortodôntico não é nada fácil. Não é nada simples corrigir uma oclusão. Por exemplo, provavelmente a Fátima, se ela tivesse tido uma boa ortodontia aqui na nossa adolescência, na nossa infância, não havia, independente de você ter recurso econômico ou não. Existia uma perda de noção. Não existia um norte bem traçado. Então, os problemas de oclusão, você abre 90% dos problemas que a gente traz de uma avaliação de 300 alunos, 150 são ortodônticos, 180 são ortodônticos, graves, sem considerar que a gente diminui, nem olhou os mais simples. Pode falar, Edna. Vamos passar para a Adriane, vamos encerrar por causa do nosso horário, né? Tá bom. Vamos, Adriana, pode falar. Só uma resposta. Quero ter respondido para você, Júlio. Qualquer outra coisa, você pode me questionar que eu vou continuar respondendo. Pode falar, Adriana. Olá. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a Edna foi muito feliz em pensar no seu nome. Nós ganhamos um presente. Imagina. Sobre o bruxismo... Peraí, deixa eu explicar. Peraí, Adriana, deixa eu explicar. Na verdade, eu sou uma condutora, né? Uma condutora, e aí, para fazer a programação desse ano, né? Veio dessa forma, as profissões, né? Unindo com a espiritualidade. É possível, não é possível? Então, a primeira foi você, Márcia, você falou da tua área, muito interessante, né? Porque você fez perfeito link aí entre o tema que eu sugeri para você, e a gente, então, entende esse contexto da tua área. Então, cada mês vai ser uma área, né? Então, Adriana, e aí a gente vai buscar os amigos, né? E aí, a Márcia foi a primeira eleita aí. Ótimo, Márcia. Adriana, pode falar. Eu já ouvi numa palestra de um médico que ele coloca o bruxismo com questões da mediunidade. Eu queria saber qual o seu ponto de vista e sobre a apneia ligada à depressão, o artigo para ler. Eu posso passar para você. Sobre essa pesquisa. Inclusive, tem muitos artigos, mas muita coisa linkando apneia e depressão. Mas é o que mais tem.
porque, segundo os próprios médicos, eles veem, não só os psicólogos, mas os médicos veem uma modificação muito grande. Eu tenho um vídeo de uma paciente com aquele problema que você começa a ter, fibromialgia, me fugiu o nome. E ela me chegou com apneia, com ronco, quando eu falei, meu Deus, mas ela não tem uma coisa grave a ponto de eu colocar um aparelho para tratar a apneia e o ronco, porque é isso que o dentista faz. Liguei para o meu professor lá em Bauru, ele falou, não, pode colocar, porque na próxima vez que você vier, nós vamos ter uma rodada de estudos com um endócrino. Aí eu instalei o aparelho e eu ainda vou mandar para vocês, porque ela me autorizou isso para fazer essa divulgação, desde que seja em grupos de estudo, sobre a fala dela 10 dias depois que ela estava com o aparelho de apneia. Porque ela já tinha buscado em psiquiatra, em psicólogo, em neurologista, em todo tipo de fisioterapia. Ela falava que ela escutava um barulho na cabeça dela. Quando nós somos conhecedores um pouco da psicologia e um pouco da mediunidade, ela falava que ela escutava sons na cabeça dela. Você já começa a querer fazer um link, concorda comigo? Como é isso? E ela buscou. Bom, eu instalei o aparelho e ela foi usar o aparelho. 10 dias depois ela voltava e ela falava assim, doutora, olha, e ela mostrava a minha mão, filma. A minha mão é 9 horas da manhã, ela está mexendo. Isso só acontecia 2 horas da tarde. Ela era uma trabalhadora, uma funcionária pública, ela digitava o dia inteiro, ela tinha dificuldade. Ela falava, aquele barulho que parecia uma geladeira que estava na minha cabeça, está parecendo uma coisinha bem baixinha, quase desapareceu. Ela falou, eu acordava, eu não tinha vontade de fazer nada, eu estava deprimida. Hoje o céu está azul, o sol está brilhando, eu quero aprender inglês, eu quero aprender a francês, eu quero fazer exercício, eu quero caminhar. Aí o que eu cheguei? Uma brilhante conclusão com os casos que eu tenho tratado nos últimos 7, 8 anos. Que nós somos dependentes de oxigênio, amiga. E sem oxigênio, nós não temos as nossas funções cerebrais preservadas. Nós temos um acúmulo de lixo neurológico nas nossas conexões cerebrais. E que o sono, ele é fundamental para o equilíbrio, tanto psicológico, como espiritual, como físico. E quando você não tem todas as fases bem determinadas do sono, que você fragmenta esse sono por uma apneia, você tem uma total desordem em todos os sentidos. Então, eu estou fascinada pela medicina do sono, odontologia do sono, tenho estudado demais. E a gente começa a ver, eu teria tantos artigos para mostrar para vocês sobre isso. Se vocês um dia quiserem, eu vou, sem precisar ser filmado nem nada, só falar sobre o sono e o link com a depressão e a qualidade de vida que os pacientes têm depois que eles tratam o sono, mostrar todos os trabalhos, artigos científicos para vocês, me exponham o dia que vocês quiserem, eu posso falar sobre isso, porque é muito vasto. E é maravilhoso a repercussão na vida de uma pessoa quando ela volta a dormir e ela volta a ter uma oxigenação cerebral apropriada. Uma vez eu coloquei numa placa, numa paciente, ela olhou para mim, depois de 2, 3 dias usando, e falou assim, doutora, é muito esquisito, entra ar demais. Como assim entrar ar demais, filha? Estava entrando ar de menos, tem que entrar porque está entrando o ar que era para entrar. Então, é muito interessante isso. Eu vou fazer uma relação aqui de todos os artigos que eu tenho, posso mandar para a Edna, ela distribui. Mas se um dia vocês quiserem que eu apresente esses artigos para você e mais outras coisas, eu estou à disposição. Muito obrigada. Nada. Ok? Amigos, Muito obrigada. para todos aí. Então, agora, a gente agradece muito de coração, tá, Márcia? Imagina, eu que agradeço e peço a dificuldade de eu me comunicar aqui através desses modos internet. A gente vai aprendendo. Peça para mim. Mesmo. A gente vai aprendendo fazendo. É assim, né? Tá. Tá aí eu, né, Maria, Adriana, foi uma lida até pegar o jeito. Mas pegamos, né? É assim mesmo. Muito obrigada, então. Boa noite. Oi, Dilma. A Dilma apareceu aqui.
Você está sem som, Diogo. Eu falei que eu estive aqui o tempo todo, só estava. É verdade, você estava sem ar. É. Tá, agradecemos assim muito você, Márcia, tá? Fica aí o seu convite e assim que a gente se adequar aí à nossa programação, com certeza esse assunto é um assunto, né, assim, instigante, né? A questão do sono, depressão, apneia, acho que dentro da tua área, olha que interessante, muito interessante, né? Porque esses dias eu assisti uma palestra de um psiquiatra que é especialista em sono, né? Mas, assim, da tua área, eu achei muito interessante, muito mesmo, né? Não sabia desse segmento, né, que você está trabalhando. Então, assim, agradeço, assim, de coração, agradeço em nome da Brapa, né? Eu que E aí, agradeço. a gente vai encerrar a gravação, né? E depois a gente vai fazer uma prece aqui só nós, tá certo? bom. Você quer falar algumas coisas ou ainda não? Não, é só agradecer muito, falar que foi muito desafiador esse tema. Eu me pus a estudar, que eu já me fiz muitos questionamentos e perguntas, e já me coloco também à disposição, se algum dia a gente quiser fazer um estudo a respeito, e vamos nos associar aí. E peço que, se não for suficiente dessa vez, se vocês quiserem outros temas, eu me prontifico a pesquisar mais, a estudar, me preparar mais especificamente para cada item desse, e estou à disposição. E eu agradeço muito, imensamente, estou honrada de participar com vocês todos. Muito obrigada. Quem que agora a gente não está mais gravando, né? Ainda está gravando, Maria. Eu esqueci